Capítulo 168. Ufa, eu finalmente passei. Quando Klein ouviu o anúncio de Creste-Cesimir, mesmo preparado, ele soltou um suspiro de alívio. Parecia surreal, como se fosse um sonho. Ele assumiu que o exame seria mais difícil e demorado, mas, quando pensou com cuidado, percebeu que o que havia acabado de acontecer era o que deveria ter acontecido. Se ele tivesse levado 3 anos, como era normal, para digerir a poção vidente, em vez de fazê-lo em 1 mês, o exame nem teria sido conduzido pela Catedral Sagrada. O capitão dos Falcões Noturnos de Tingen teria sido responsável por isso. Pensei que eles investigariam minha família e amigos. talvez Cesimir chegou em Tingen há 2 dias e completou isso em segredo. Também pensei que o exame exigiria que eu concluísse alguma tarefa. Estava realmente pensando demais. O objetivo do exame é apenas determinar o nível de digestão da poção, além de detectar perigos latentes e verificar se estou ciente do método de atuação, e se compartilhei minha experiência com outras pessoas. Klein deu um sorriso sincero enquanto esses pensamentos passaram pela sua mente. Obrigado, Vossa Graça. Louvada seja a dama. Creste assentiu gentilmente e disse: avançar é servir melhor a deusa, para que você possa proteger melhor nossos irmãos. Você deve se lembrar disso, e confie em mim, isso ajudará a combater a tentação de perder o controle. Tentação, Klein refletiu sobre a palavra. Creste avaliou Klein com seus olhos verdes e disse com firmeza: o método de atuação pode ajudá-lo a digerir a poção e diminuir o risco de perder o controle, mas apenas isso não é o suficiente. Até certo ponto, você pode até confundir o papel e sua própria existência. Sabe, existem muitos atores no teatro que desenvolvem graves problemas psicológicos. Em um certo nível, você pode realmente ficar louco. Lembre-se de que você está apenas atuando. O único ponto concluído pela Cidade de Prata é idêntico ao que o diácono Cesimir disse. Klein assentiu, pensativo, concordando. Além disso, enfatizou Creste, não só está perdendo o controle relacionado à poção, como também está intimamente relacionado às suas emoções e saúde mental. O mais importante para um Beyonder é se controlar, somente então você será capaz de suportar as tentações dos deuses malignos e demônios, resistindo a emoções como ganância e ciúme, e a erosão do desejo. Claro, não quero dizer que você deve se livrar de todas as suas emoções e desejos, isso é algo que nenhum humano ou mesmo semideus pode fazer. Talvez apenas algumas sequências especiais sejam capazes de atingir esse tipo de estado. De repente, Klein pensou no velho Neil, e não pôde deixar de perguntar em resposta. Devemos manter nossas emoções e desejos em um nível razoável, e não permitir que nos levem a fazer algo irracional e anormal. Creste assentiu solenemente. Sim. Depois que ele respondeu, havia rugas no canto dos olhos. Era só isso que eu queria avisar. Agora, passarei a fórmula da poção palhaço e os ingredientes relevantes. Se curvando, ele colocou sua mala de prata na mesa comprida e então se virou e deu alguns passos, bloqueando a visão de Klein. Quando as luzes ao redor estranhamente desapareceram de novo, Klein subitamente entendeu que a fórmula e os ingredientes estavam na mala que guardava o artefato sagrado. Simplesmente porque seu olhar foi atraído pela espada de puro osso branco, ele acabou não percebendo os outros itens da mala. Depois de alguns minutos, a luz das lâmpadas a gás voltou a iluminar a sala de alquimia. Creste pegou sua mala e se afastou, apresentando os itens na longa mesa para Klein. Entre eles, o item mais atraente era o chifre de bode cinza, tão pequeno que cabia na palma de uma mão. Parecia uma versão em miniatura de um chifre de bode normal e era cristalino, cheio de cores rodopiantes, com camadas fracas de padrões únicos.
Ao lado do chifre de cabra havia uma rosa azul. Havia veias vermelhas nas pétalas que as conectavam. Parecia formar um rosto humano com um sorriso. Ha ha ha, ha ha ha, Klein ouviu risos ilusórios e choros soando, e viu pedaços de auréolas cinzas flutuando no ar. Um cristal do chifre de um bode adulto cinza montanhês de ornacis e um talo completo de uma rosa com rosto humano. Os principais ingredientes da poção palhaço. Ele assentiu indiscernivelmente e deu alguns passos em direção à mesa comprida. 80 ml de água pura, 5 gotas de suco de figueira do diabo, 7 gramas de pó de girassol de borda preta, 10 gramas de pó de grama de capa dourada, 3 gotas de cicuta venenosa. Klein olhou para o pergaminho de pele de cabra e comparou o conteúdo escrito com a fórmula que havia memorizado. Depois de confirmar que não havia nada errado, lembrou-se da demonstração que o velho Neil fez. Ele respirou fundo e exalou lentamente para acalmar suas emoções. Com o aparato na sala de alquimia, ele destilou um pouco de água pura necessária para a poção. Na fórmula da poção, a água pura se refere à água que foi destilada repetidamente. Depois lavou uma panela de metal preto e jogou os ingredientes suplementares dentro, um após o outro. Ele era tão habilidoso quanto antes, quando fez experimentos de química no ensino médio. Como os ingredientes Beyonder ainda não haviam catalisado, ele não viu nenhuma mudança óbvia no líquido da panela de metal. No máximo, ele só viu pó flutuando na superfície do líquido. Quando terminou os preparativos, Klein olhou para os 2 ingredientes principais e pensou, agradecido. Não há descrição do tamanho ou peso exato do cristal de chifre de um bode adulto cinza montanhês necessário nem da rosa com rosto humano. Talvez um chifre inteiro e uma rosa completa não tenham diferenças, independentemente do seu peso, permitindo que atendam aos requisitos. Sim, no mundo misterioso dos Beyonders isso é definitivamente possível. Nesse caso, não preciso me preocupar em colocar quantidades excessivas dos ingredientes principais. Depois de alguns segundos, Klein pegou a rosa com rosto humano e a jogou na panela de metal. Quando a estranha flor tocou o líquido, imediatamente produziu um som crepitante, e o riso ilusório ao redor tornou-se estridente. Ha ha ha, ha ha ha. Klein não enrolou mais e imediatamente pegou o chifre de bode montanhês e o jogou na panela de metal. Puf! A risada aterrorizante desapareceu de repente, e as auréolas cinzentas ao redor convergiram lentamente para a panela de metal. Klein abaixou a cabeça e viu que o líquido na panela estava colorido em uma mistura de ouro, amarelo e vermelho. No entanto, as 3 cores permaneceram extremamente distintas em seus limites. Havia bolhas borbulhando no líquido, mas não conseguiram escapar da panela e acabaram estourando silenciosamente. A cena lembrou Klein de Sprite, a bebida gaseificada de sua encarnação anterior. Isso até que parece uma bebida deliciosa, um pensamento que se alinhava às características de sua cultura surgiu em sua cabeça. Suprimindo seu nervosismo, excitação e antecipação, Klein derramou o líquido da panela de metal preto em um frasco de vidro. O que o chocou foi o fato de que não havia mais nem rastro da poção no pote de metal. É realmente uma poção que transforma as pessoas em Beyonders. Klein levantou a mão direita e olhou para o atraente líquido tricolor. Cresté Sesimir, que ficou em silêncio o tempo todo, de repente sorriu e disse: Não se preocupe. Eu não notei nenhum problema com a mistura de sua poção. Estou esperando aqui para garantir que nenhum acidente aconteça depois de você consumir a poção. Posso garantir que, contanto que não seja nada sério, eu devo ser capaz de salvá-lo. Klein assentiu e colocou a poção palhaço de volta na mesa comprida. Então,
Ele tirou a corrente de prata dentro da manga e deixou o pingente de topázio ficar pendurado naturalmente a uma pequena distância acima do líquido. Para Beyonders de qualquer outra ocupação, divinações de pêndulo só poderiam divinar sim ou não. Obviamente, quando não havia informações suficientes, a divinação não daria respostas úteis. Quando o pêndulo não girava, era chamado de divinação fracassada. Como vidente, o pêndulo de Klein também poderia determinar vagamente o grau do sim ou não. Os olhos de Klein ficaram escuros e ele recitou: "Esta poção é perigosa. Esta poção é perigosa." Reticências. 7 vezes depois, ele abriu os olhos semicerrados e viu o pingente de topázio girando no sentido horário, mas muito lentamente. No sentido horário significa uma resposta positiva. Em outras palavras, significa que a poção é perigosa. No entanto, está girando lentamente, o que significa que é apenas ligeiramente perigosa. Sim, poções podem causar perda de controle, então existe a possibilidade de danos. Um nível baixo de dano significa que não há nada errado com a poção. Klein soltou um suspiro de alívio e enrolou o pêndulo no pulso esquerdo antes de cobri-lo com a manga. Naquele momento, Cresté não pôde deixar de suspirar. Você é realmente um vidente profissional. Devo utilizar totalmente minha vantagem, mas não posso confiar muito nela e pensar que é toda poderosa, respondeu Klein suavemente e pegou a garrafa com a poção palhaço. Depois de beber, vou me tornar um Beyonder sequência 8. Esse pensamento surgiu em sua mente e Klein não hesitou. Ele levantou a garrafa, inclinou a cabeça e engoliu a poção. Amargo. Muito amargo. É horrível, totalmente horrível. Ele percebeu instantaneamente o que significava ficar bem por fora, mas podre por dentro. Seu rosto se contorceu como resultado da poção. Ele queria vomitar, mas não conseguia. Então, Klein percebeu que seu rosto estava vermelho. O resto do corpo também estava experimentando uma reação semelhante. Ele estava convencido de que ele parecia uma lagosta ao vapor. Quanto ao seu espírito e mente, pareciam ter sido extraídos em uma agulha fina, fundindo-se com a poção, gota a gota, enquanto apunhalava cada uma de suas células. Era um sentimento que não precisava de microscópio para observar. Klein ficou lá, parado, e viu o intruso invadir as áreas mais diminutas de seu corpo. Por alguns segundos, ele se sentiu como um robô que estava tendo suas peças e circuitos elétricos trocados. Depois de um período de tempo desconhecido, sua mente refletiu sua figura, como se estivesse ouvindo a si mesmo cantando através de seus próprios ouvidos. Devido a essa estranha projeção, Klein descobriu que ele podia controlar com precisão seus movimentos faciais e corporais. Enquanto isso, seus ouvidos zumbiam. Ele ouviu os murmúrios e gritos que não apareciam há algum tempo ecoando ao seu redor. Ornacis, Flégria, Ornacis, Flégria, Ornacis, Flégria. Ufa! Klein imaginou a luz esférica em camadas e lentamente entrou em um estado de cogitação. Pouco a pouco, ele escapou do estado de ter sua espiritualidade vazando quando estava em um estado de leve perda de controle. Naquele momento, ele sabia que havia avançado com sucesso. Ele sabia que era sequência 8, palhaço. Ponto.